Gente boa de Deus, ontem pela manhã nós não pudemos ter o papo de graça por um problema que houve num dos servidores mais vitais aqui da VMV TV, só ficou resolvido perto do meio-dia. Nós, porém, fizemos ao vivo o papo de graça às 3 horas da tarde. Foi um papo de graça diferente, gostoso, num outro horário, um outro clima, outra coisa. E eu falei ontem à tarde sobre o texto de João 8, dando ênfase em quem eram as pessoas dessa história, da mulher flagrada em adultério e levada naquela condição para a praça pública pelos escribas e fariseus que estavam ali tentando a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos mandou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E Jesus abaixou-se, ele que antes estava em pé, abaixou-se e começou a escrever no chão. E eles insistiram na pergunta até que Jesus se levantou. A pergunta deles em si já era falaciosa, porque eles aludiam ao texto de Deuteronômio 22, que dizia que não era algo que incidia apenas sobre a mulher, mas sobre o homem e a mulher, naquele estado de traição, seriam apedrejados. Mas a confraria dos machistas religiosos tirou o homem da história e leva a mulher pelada para a praça pública. Aí, como insistissem na pergunta malévola, com todas as intenções diversas que estavam no coração de cada um, mas a malignidade da intenção era óbvia, insistissem, Jesus perguntou a eles, disse a eles de fato: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, acusados eles pela sua própria consciência, foram se retirando, a começar dos mais velhos, indo até os mais novos. Ao fim ficou somente Jesus e a mulher. Mas ontem eu falei sobre flagrantes diversos, como nós somos um flagrante para Deus. Falei sobre flagrantes na vida e seus significados, sobre a maldade dos flagrantes arranjados, procurados, sobre os flagrados expostos, envergonhados, os flagrados camuflados, escondidos pela confraria, como o homem da história que sai pela porta dos fundos. Falei sobre os acusadores de vários tipos, sobre os deflagradores, os propaladores, os detetives, as doenças diversas, sobre a mulher culpada, sobre várias dimensões dessa situação da culpa e sobre a intenção de Jesus de ficar sozinho com esse culpado, consciente de si, como foi o que lhe aconteceu, sem jogar nenhuma pedra. E as pessoas falaram, pessoas de todos os tipos de situações. Hoje de manhã eu quero prosseguir, só que agora, não mais falando sobre aquilo que foi nossa ênfase ontem. Eu quero ficar apenas com a força desse momento, quando se diz, após Jesus dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e aí voltou-se a inclinar e continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais jovens, ficando no final só Jesus e a mulher, no lugar onde a mulher estava. Jesus tirou todo mundo, tirou os vampiros da praça, ficou só ele e ela, como tem que ser, só o pecador e o Salvador. Erguendo-se Jesus, porque estava no chão, e a mulher também, certamente no chão estava,
ele está no chão porque ele está na altura dela, escrevendo no chão e ela jogada no chão para esperar pedradas. Ele se põe no nível dela. Agora, erguendo-se Jesus, quando todo mundo foi embora, deixando o nível da mulher, erguendo-se ele, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou à mulher: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Essa é a pergunta que só Jesus pode fazer. Aonde estão aqueles teus acusadores? Só Ele pode fazer, sem que essa seja a pergunta do irônico, sem que seja a pergunta do curioso. Ao contrário, só Ele pode fazer essa pergunta porque ela carrega a força da resposta absoluta. Fugiram todos. Fugiram todos. Aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Alguém teve o poder de trazer sobre a tua vida um agravo maior do que o agravo que tu mesmo já causaste a ti, pelo que fizeste contra ti mesma, traindo-te a ti mesma no teu ato de adultério, traindo os que te confiavam, mas antes a ti mesma. Alguém conseguiu agregar alguma coisa a mais ao teu peso? Ou a minha solidariedade para contigo? O fato de que eu fiquei escrevendo bobaginha na terra, só para ficar bem no teu nível, jogada e caída. Ou a minha solidariedade para contigo os calou? Aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu não sei se você já chegou a perceber o significado absolutamente poderoso, libertador, fortalecedor num nível indizível, que essa garantia de Jesus, dada à mulher, produz num coração humano que se apropria disto como uma convicção divina plantada no seu coração. Ninguém te condenou? Onde estão? Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Eles tinham ido embora, acusados pela própria consciência. Mas não significava que não continuassem acusando a mulher. Pode até ter saído dali e ter dito aos que encontraram coisas distintas e quase todas negativas. Quem sabe alguém saiu com a consciência de fato pesada e tomou outro rumo na vida, mas é provável que a maioria dos escribas e fariseus que eram os promotores do apedrejamento, que saíram acusados pela própria consciência, tenham ficado até mais enraivecidos por terem sofrido aquela derrota de natureza
de verdade, de luz, de autoenxergamento, de desnudamento deles. Isso às vezes produz mais hostilidade. Podem ter saído dizendo: a gente ia apedrejar uma safada ali, sabe? A mulher do fulano estava transando com Beltrano. Frequenta lá com a gente, senta lá do lado, foi fazer uma besteira dessa, a gente deixou ele sair pela porta dos fundos, mas a mulher do fulano não dá não. Uma mulher linda daquela, maravilhosa, e fica se entregando assim, pro nosso amigo aqui de estudo bíblico. Não pode. Todos tarados. Outros são tarados. Mas o fato é que provavelmente eles não tenham mudado nos seus corações. Continuaram acusadores, mas virados para lá. Perderam o poder de serem os acusadores e os sentenciadores e os executores aqui. Mas o que importa é aqui. É aqui que eu estou. É aqui que eu sou. É no seu aqui que você está, que para mim é o seu aí. Aonde estão os teus acusadores? Os acusadores humanos frequentemente apenas se retiram da nossa vida sem ter mais poder nenhum sobre nós, quando a convicção de que Jesus se tornou solidário para com o nosso pecado na cruz, porque a cruz é o gesto supremo de solidariedade. A cruz é solidariedade visceral de Deus para com a perdição, a alienação, para com o devaneio do homem em relação ao seu próprio eu, sem saber a volta. É resgate, é solidariedade. Quando Jesus se abaixa, escreve no chão, importa menos o que ele escrevia do que o gesto de ficar na altura daquela que jogada no chão estava para ser apedrejada. É cruz, é nivelamento, é solidariedade. Quando você entende essa solidariedade, essa proximidade, esse vínculo, esse Deus que se alucina na direção do caído e que fica ao lado que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. E quando esse amor é provado no nosso coração, como essa certeza de que aquele que faz uma loucura dessa faz qualquer outra, e que ninguém, sendo quem ele era, faz tal loucura sem ser para assumir depois disso toda e qualquer implicação daquilo que está feito. Toda e qualquer. De modo que os homens podem até sair falando mal, mas entre você e Jesus, que é só o que interessa, o universo inteiro opinando não interessa. O que interessa é o que Jesus diz a você. É o que Jesus faz sair do cenário da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. É o que a presença do amor solidário de Deus para com você, nessa graça, nesse favor imerecido, porém irreversível, porque é decisão divina, o que isso produz em seu favor, o que produz? A expulsão de todos os acusadores. Eles podem continuar aonde eles quiserem, mas aqui na sua alma eles não têm mais nenhum poder. Nenhum. Quem toma essa consciência pode viver no meio do bombardeio das acusações, porque anda como aquele que carrega a paz de um rio sereno. Ele está sob a solidariedade do amor de Deus, da graça de Deus. Onde estão os teus acusadores? Os humanos às vezes insistem em continuar, mas perdem o poder no coração daquele
que assim perdoado e garantido está.